Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Boa noite a todos e a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você é bem-vindo neste lugar e os céus estão abertos a seu favor. Você está crescendo em graça, você está crescendo em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e dos homens. Amém? Glória a Deus. Vozeirão do brother ali, é isso aí, irmão, gostei disso. Glória a Deus e aleluias. Efésios capítulo 6, amém? Quantos acharam? Se você não achou, olhe para a tela. Eu acredito que vai aparecer alguma coisa na tela, ok? Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, repita após mim, terdes vencido tudo. Esse final do texto é tremendo. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Pela palavra de Deus, que todos digam amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, dependemos do Senhor para tudo, e o Senhor é suficiente em nossas vidas. Eis aqui a tua palavra, que cada crente, Senhor, amigo, irmão, convidados, familiares, que adentraram por estas portas, ou que porventura estão conectados pela TV, sejam guardados debaixo do poder da tua palavra. Nos submetemos ao senhorio da palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. No Salmo 8, o salmista está orando em forma de canto, profetizando, e ele reconhece uma verdade. A verdade que ele tem revelada, e ele escreve isso em forma de canto, é que por um pouco Deus nos fez abaixo dele. Por um pouco os fizestes menor do que Deus, de glória, de honra o coroastes e deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Vou repetir. No Salmo 8, o salmista está exaltando a Deus, está louvando a Deus, está cantando para Deus. E no meio deste canto profético, ele olha para a dimensão da criação, a grandiosidade da criação, volta os olhares para a criação do homem, e sabedor de que Deus delegou poder e autoridade a este homem, diz: por um pouco fizeste menor do que Deus, de glória e de honra o coroastes e deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Essa foi a revelação que Moisés teve no Gênesis, quando escreve o livro de Gênesis. Imaginem quanta revelação Moisés teve para escrever isso. No princípio criou Deus os céus, a terra. Quando Deus cria o homem, a coroa da criação, a Bíblia fala que Deus deu domínio ao homem. Deus deu autoridade ao homem. Deus dotou a mim e a você, irmãos e irmãs, de autoridade e de poder. Eu quero ouvir um amém. Nós sabemos que com a queda do homem, na decisão da queda, o homem entregou o poder a Satanás. Então houve um gap aí, houve uma brecha, onde o diabo imperou, agiu, articulou-se. Mas na revelação de Paulo ele diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente.
Só que o segundo Adão foi feito o Espírito vivificante. A Bíblia vai, em outras palavras, dizer que, de uma certa forma, o homem perdeu a autoridade em Adão. Mas de uma forma absoluta, olha aqui para o pastor Wagner, seu amigo. De uma forma absoluta, este poder foi resgatado em Cristo Jesus. Esse poder resgatado foi concedido à igreja quando em Mateus 16, 18, Jesus, que ama a igreja, existem pessoas que relativizam a vida na igreja ou a vida da igreja e colocam a igreja, esta reunião e esta comunidade de santos como algo secundário. Isso não pode acontecer, porque isso diminui na mente e no coração da pessoa a sua capacidade de entrega e de relacionamento. Existem pessoas que falam que foram feridas na igreja, mas para quem foi ferido na igreja haverá cura na igreja, porque se em algum momento foi afastado, é na comunhão do corpo que vai ser reunido. E Jesus ama tanto a igreja que a Bíblia termina a história da humanidade é do encontro de Jesus com a igreja. A igreja, a comunidade e a reunião de todos os salvos, porque Jesus honra a igreja. E em Mateus 16, 18, Jesus está estabelecendo o seu governo por meio do seu corpo, que é a igreja, e ele diz: eu edificarei a minha igreja. Pedro faz uma confissão, não é? E Jesus diz então: Pedro, você é uma pequena pedra, mas você acabou de declarar uma grande pedra, e sobre esta grande confissão que você falou, é que a igreja está sendo edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a reunião e a comunidade dos santos que se reúnem em torno da cruz, que se reúnem em torno da palavra, que se reúnem em torno das verdades trazidas em Cristo Jesus. E a boa nova que eu quero trazer para você nesta rápida introdução é que nós estamos envolvidos numa grande trama, numa grande guerra espiritual, numa grande ação espiritual, e nós não somos vítimas e muito menos reféns. Nós somos agentes livres para estabelecer o governo de Deus na terra, sermos canais de Deus, canais de transformação, de bênção, de resgate, de restauração, em nome de Jesus. É bom pregar para uma igreja, é bom falar para a igreja e ativar a mentalidade acertada dos crentes. Porque conquanto estejamos na igreja sempre recebendo palavras, há alguns que no decorrer do caminho sucumbem, perdem a verdade, se perdem na verdade, e daqui a pouco, ao invés de agentes livres, pensam que são escravos ou reféns do medo. Pensam que são cativos de Satanás, pensam que são manobras, são pessoas que não foram resgatadas. A boa nova do Evangelho, e quando eu olho aqui à minha esquerda, a mesa do Senhor, ela está falando algo para mim e para você. Ela está falando que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e se cumpriu a palavra de Deus que declara que Ele teria o seu calcanhar ferido, mas com o seu calcanhar ferido Ele esmagaria a cabeça da serpente. Então todo o poder foi dado nas mãos do Senhor, e Ele deu esse poder à igreja. Em Cristo Jesus nós fomos empoderados. Diga: em Cristo Jesus eu recebi poder. Amém ou não? Então, queridos, quando você começa a dar os primeiros passos na igreja, você levanta a sua mão, vem à frente, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mais ou menos naquela frase: aceite a Jesus. Eu entendo esta frase, eu posso até repeti-la e aceitá-la, ok, mas é muito mais do que isso. Não sou eu aceitar Jesus, é Ele me aceitar, é Ele me libertar, é Ele renovar a minha mente, é Ele fazer, sabe, dar uma atualização interior, exterior, mudar tudo, colocar tudo em ordem, transformar uma casinha velha, um casebre, em um palácio para o Espírito Santo habitar. E não, então quando eu levanto a mão, venho à frente, o processo começa, e nesse processo nós vamos deixar de ser vítimas. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: você não é uma vítima. O diabo quer colocar você como uma vítima.
uma vítima de uma má sorte, de uma criação difícil, de pais ausentes ou conquanto presentes, enfim, você fez as suas escolhas. O mundo vai querer dizer que você é muito pequeno, que você nunca será lembrado, que você é o último filho, que você está na 12ª fila aí daqueles que poderiam ser chamados de profeta, mas isso não é verdade. Deus colocou os olhos em você, na eternidade Deus sussurrou o seu nome, escreveu o seu nome no livro da vida, batizou você no Espírito Santo, encheu você do Espírito Santo, portanto, você não é uma vítima. Amém ou não? Então repita mais uma vez após mim e diga: eu não sou uma vítima. E a Bíblia vai então nos ensinar que em Cristo Jesus a unção, a bênção, a autoridade do governo foi restaurada, foi reconstituída. Eu gosto disso porque isso não é clichê, isso não é retórica, isso é uma bênção. Porque quando você ora, você é fortalecido. Isso é uma bênção, porque quando você acessa a palavra de Deus, ela acessa você. Quando você acessa a palavra de Deus, ela acessa você. E essa palavra faz um upload, um download para você, melhor dizendo, ou um upload também. Você manda tudo que é seu para Ele, e Ele devolve tudo de bom dele para você. Sabe, dá aquela atualizada. Tira aquela mentalidade derrotista, vitimista, fracassada. O diabo, olha o diabo, olha o diabo, olha o diabo. E olha o diabo, irmão, olha Deus, olha a graça, olha o poder de Deus, olha a provisão de Deus, olha os anjos de Deus que estão ao seu redor, olha o número, que é muito maior o número do que aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, em nome de Jesus. Olha a espada de Deus na tua mão, olha o escudo levantado, olha toda a armadura de Deus que Ele já te deu. Não é, olha o diabo, ele vai pegar, olha o bicho, cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Tô fora, repita após mim e diga: tô fora. Igual aquela música, né? Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Aí o menino olha e fala: então quem está cantando? Alguns entenderam, outros não vão entender até amanhã. Quantos podem levantar a mão e dizer: está amarrado? Diga: o diabo não tem o poder. Aí pasmem, mas é verdade, que alguns crentes têm dado. Jesus ressuscita, glória a Deus por isso. Se apresenta aos discípulos e Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha aqui para mim, se todo o poder está nas mãos de Jesus, que poder o diabo tem? Vou repetir, é uma questão de conta de padaria. Conta de padaria. Se eu tenho tudo, você tem o quê? Se você tem tudo, eu tenho o quê? Se Deus e Jesus têm tudo, uai, Jefferson, você está aí, homem? Não foi trabalhar não? Se Jesus tem tudo, o diabo tem o quê? Pastor, mas lá no livro de Judas, a Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás, sim, exatamente, ele não ficou pronunciando juízos de maldição, e você nunca vai ouvir isso aqui neste altar. Tem gente aí, queridos, que eu fico, às vezes, eu não faço isso, eu não assisto televisão já há um bom tempo, nem aqueles filmes que eu acho bacana, não, muito tempo que eu não vejo nem filme bom. Mas tem umas programações aí que os caras conhecem tanto nome de demônio que eu fico impressionado. Eu falo: gente, como é que conhece demônio desse jeito? Não, estou fora, eu não preciso conhecer os nomes dos demônios. Eu preciso conhecer o nome de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Tzedequeno, Jeová Sabaó, Jeová Roi, Jeová Shalom, Elohim, Jesus, Emanuel, Deus conosco, a estrela da manhã. Amém ou não? A nossa ênfase está em Cristo. E aí eu abro a Bíblia em Efésios capítulo 6. E quando eu abro a Bíblia em Efésios capítulo 6, eu vou ver o quê? Eu vou ver um conjunto de princípios, um conjunto de
remas de verdades para mim e para você, remas, verdades para a igreja, que apontam que nós realmente estamos numa condição diferenciada. O livro de Efésios, você viu que ele começa o texto que nós lemos no verso 10 dizendo quanto ao mais. Claro que nós não temos tempo para entrar nos textos hoje, mas ele está dizendo no capítulo 6, no verso 10, quanto ao mais. Significa que esta frase ele está fazendo uma inferência, está trazendo lá de trás várias coisas que ele disse. E o que ele disse? Falou sobre família, falou sobre casamento, falou sobre relacionamento com filhos, falou sobre posturas nossas do dia a dia que configuram guerra espiritual. Porque guerra espiritual não é apenas dizer sai capeta. Guerra espiritual significa um comportamento dentro de casa, um comportamento dentro do trabalho, um comportamento nas relações interpessoais que reflitam Deus e afaste as obras do diabo. Se você está entendendo, diga amém. Quando ele diz quanto ao mais, ele quer que você leia de novo. Ele quer que você entre na epístola aos Efésios e veja que para aquela igreja onde existia a templa de uma potestade chamada Diana dos Efésios, onde a idolatria imperava, onde a prostituição imperava, onde condutas sexuais desviadas operavam, ele está dizendo assim: vocês não fazem parte disso, e isso é guerra espiritual. Guerra espiritual se faz não apenas com mãos erguidas, mas com comportamentos determinados. Então, ele entra no capítulo 6, no verso 10, no final, para fechar a conta, ele diz agora: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Com a palavra de Deus para a sua vida hoje, se fortaleça hoje, domingo, através da oração, da palavra e do seu culto a Deus. Se fortaleça amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra, se fortaleça na oração, se fortaleça nos seus cuidados, observando o caminho que você deve andar, amém ou não? Então ele diz, sejam fortalecidos no seu conhecimento de Deus, seja fortalecido no seu relacionamento com Deus, seja fortalecido à medida que você se aproxima de Deus. Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, você terá a mesma expressão de Deus a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença. E depois de dizer isso, Deus faz grandes promessas a Abraão, mas começa com: seja fortalecido no Senhor, ande na minha presença. Então qual é o convite de Deus para mim e para você esta noite, para esta semana, para este mês de junho, para a nossa vida? Seja fortalecido no Senhor, andando com o Senhor, lendo a palavra, meditando, buscando. Seja fortalecido no Senhor, e aí revista-se de toda a armadura de Deus. E é maravilhoso como o Paulo faz aquela ilustração com a armadura real de um soldado, onde cada coisa está devidamente ajustada. Então Paulo está dizendo assim: você não opta em estar ou não na guerra, você está na guerra. Você já nasceu no meio de uma guerra. Então não tem como você dizer: eu não mexo com o diabo não mexe comigo. Se eu não orar, também não atiço nada. Não mexi, então estou na minha, escondido. Isso não existe. Você já nasceu numa guerra espiritual, e a Bíblia está dizendo que você não nasceu desprivilegiado, mas você já nasceu robustecido com toda a armadura de Deus. Aleluia. Ei, você já recebeu a armadura de Deus? Pergunto, você já recebeu a armadura de Deus? Pela fé responda: sim, pastor, eu recebi. Vamos lá, converse comigo. Você já recebeu toda a armadura de Deus, amém ou não? Eu estou na minha. Você não está na sua, brother. Você é um alvo. Existe uma mira apontada para você. Mas quando você entende que você já foi revestido de toda a armadura de Deus, você já está com o seu escudo levantado. Ei, você está com o seu escudo levantado. Levante a sua mão direita comigo e diga: o meu escudo está levantado.
Mais uma vez repita isso, diga: o meu escudo está levantado. Pela última vez declare bem forte, alguém se puder grite isso e diga: o meu escudo está levantado. Porque nós não somos vítimas, nós não somos reféns, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, revestidos de toda a armadura de Deus. Oxalá tivéssemos tempo para entrar em cada um desses elementos da armadura de Deus. Mas existe algo na armadura de Deus que é imprescindível, irmãos, e dele depende todo o resto. E não é a couraça da justiça, não é o poder do cinturão da verdade, mas é a coisa que faz todas as outras funcionarem. Coloque a mão na sua cabeça e, por favor, me ajude, você que nos visita. Não vou bagunçar seu penteado. Tipo o meu, você já viu, né? Quando está faltando, a gente muda o penteado. Coloque a mão na sua cabeça e diga: eu tenho o capacete da salvação. Olha que coisa maravilhosa. Pode aplaudir. Se você já começou, vai lá. Eu posso entender que você entendeu. Por que ele é o mais importante? Pastores, podem me corrigir, mas existem, toda a armadura, óbvio que ela está devidamente conectada, mas a forma com que nós pensamos. Por que o capacete é tão relevante? Porque, irmão, você pode ter grande generosidade, você pode ter grandes perspectivas, você pode ter recebido grandes promessas, mas se cada vez que eu te falar que algo bom de Deus vai te alcançar e você disser que não merece, talvez isso não te alcance. Cada vez que eu te disser tenha bom ânimo e você disser não consigo mais, cada vez que eu te disser o Senhor vai te fortalecer e você imediatamente nem processa o que eu disse, já diz, mas eu estou fraco demais. Entendam, porque o capacete da salvação é relevante, porque a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente, e a paz de Deus, que é, olha a consequência, e a paz de Deus, depois que você começou a pensar bacana, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento e compreensão humana, guardará em Cristo Jesus a vossa vida. Quando você começa a pensar corretamente. Por isso, o capacete da salvação. Eu coloco o capacete da salvação e aí eu entendo, eu tenho uma espada na mão. Jesus foi tentado no deserto ele diz, está escrito. E cada vez que ele declarava, está escrito, o diabo se afastava. Então como é que você vence o diabo na guerra espiritual? Sai capeta! Não, está escrito. Quando aquele sentimento te acordar de madrugada, quando aquela sensação incômoda te alcançar de madrugada, não responda de outra forma, responda, está escrito. Quando a vida quiser lhe furtar segurança, esperança, em nome de Jesus, irmão, revide, contra-ataque. Pare de ficar na zona simplesmente defensiva, dizendo, não vou aguentar, não vou suportar. Parta para cima. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que a igreja está avançando contra as portas do inferno. Significa que você, em nome de Jesus, vai avançar contra aquilo que se levantou contra você, com o capacete da salvação e munido da palavra, em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém. Em Cristo Jesus, todas as nossas possibilidades foram refeitas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Tomai toda a armadura de Deus e depois permaneçam inabaláveis. Glória a Deus. Pega na mão de alguém do seu lado, chame ele de inabalável. Fala, cara, você é inabalável. Vamos lá. Se ele fizer uma carinha assim de meio choncha, aperta a mão e fala, é para você essa palavra, meu chapa. É justamente quando você não acha que é para você, que é para você, irmão. É justamente quando você acha que está fraco, que você precisa se entender como alguém cuja força está no Senhor.
O Salmo 84 dirá que o homem e a mulher de Deus, mesmo caminhando pelo vale de Baaca, faz dele um manancial. Vale de Baaca é vale das lágrimas, mas aquele que tem esperança, aquele que conhece a Deus, transforma vales de lágrimas em mananciais de águas vivas. Receba isso como uma promessa, irmão. Ei, reage aí, irmão. Receba isso como uma promessa para a sua vida, cara. Não estou discursando não, eu não sou animador de palco não, irmão. Eu sou pastor e eu quero te conduzir a um pasto verde, irmão. Toma este alimento em nome de Jesus. Qual é o alimento de Deus para você esta noite? Seja revestido de toda a armadura de Deus. Esta semana, o que promete esta semana, independente do que a semana promete, o seu escudo estará alto. Vou repetir, independente do que oferta esta semana, o meu escudo e o seu escudo estarão altos. Depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Pastor, mas se eu já venci tudo, o que pode vir pela frente? Esse é o raciocínio. Depois de você ter vencido tudo, pegar o escudo, acabou, agora eu vou ser um gerente dos próprios resultados. Aí já era. Quando você se torna simplesmente gerente de um resultado anterior, perdeu, brother. Depois que você faz tudo, você permanece focado. Quero ouvir um amém para essa palavra. Isso é de Deus. Depois que a gente faz tudo, a gente permanece focado. Quando se lembra de Gideão e seu exército? Quem já ler a Bíblia, a história de Gideão? Os caras que foram escolhidos por Gideão ou por Deus para andar com Gideão, qual foi a última prova? A última prova foi lá no ribeiro. Os caras que desceram para pegar água e lamberam a água como um cachorro, diz a Bíblia desse jeito, tá? Como um cão, foram dispensados. Parece uma ironia, uma bobagem, né? Não, mas olha só qual foi o discernimento de Deus para Gideão. Os caras que pegarem a água com a mão, com os olhos lá na frente, esses caras são bons. Porque os caras bons, eles não baixam a cabeça, perdendo o foco daquilo que está ao seu redor. Os caras bons permanecem no foco, independente da situação. Depois de ter feito tudo ou vencido tudo, permaneça inabalável, porque as bênçãos virão e te alcançarão, a vitória virá e te alcançará, a cura brotará apressadamente, a bênção virá de todos os cantos, sul, norte, não retenhas. Eu ordeno, diz o Senhor, deixem vir os meus filhos, os quais criei para a minha glória. Sim, virá de todos os lados. Mas e se vier o inimigo? Mas e se for o inimigo com suas mentiras? João 8,44. Quando o diabo fala algo que é mentiroso, fala do que lhe é peculiar, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas então, e se ele lançar uma mentira? Eu não estou bebendo água com a boca, com a cara metida no rio. Estou tomando água, levando a água na mão. Haja o que houver, o meu escudo está alto. Jesus disse, no mundo tereis aflições, vírgula, ele não colocou a ênfase na aflição, ele colocou a ênfase no bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, depois de você ter feito tudo o que você faz, permaneça. Então eu poderia resumir esses 3 versículos em: sejam fortalecidos. Eu vou dizer o ativo, eu vou declarar a frase e você diz um amém tomando posse. Pode ser assim? Combinados? Aí atrás, combinados? Homens e mulheres, combinados? Crianças, amém ou não? Crianças? Criança aí. Eu vou dizer a frase e você completa, dizendo amém. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Uau, foi um bom ensaio, agora valendo. Homens e mulheres de Deus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Depois de fazer tudo e vencer tudo, permaneça inabalável. Essa é a palavra, fica de pé, vamos cear. Aleluia. Vamos fechar esta palavra, esse primeiro bloco do culto, em oração, pode ser? Coloque a mão no ombro de alguém então. Se você acabou de ouvir uma palavra sobre fortalecimento, capacete da salvação e armadura de Deus, é isso que você vai orar, amém? Então coloque a mão no ombro de alguém aí e ore por este seu irmão em nome de Jesus, amém? Feche esta oração, este momento com uma oração de cobertura, de companheirismo, de oração de apoiamento, em nome de Jesus. Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pela sua palavra, que nos alimenta, que nos alcança, que nos fortalece em nossos medos, em nossas tentações, em nossas lutas e adversidades. Obrigado porque o Senhor, como declarou Martinho Lutero, é um castelo forte para todos os que nele confiam. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer e oro a fim de que cada homem e mulher de Deus que passou por estas portas, talvez duvidoso, queixoso ou com receio de algo do horizonte, Senhor Pai, eu quero declarar que os escudos hoje foram fortalecidos, os escudos foram levantados e eles estão altos, em nome de Jesus, e nós temos hoje o capacete da salvação, portanto os pensamentos estão sendo realinhados, em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, pensamentos sejam realinhados agora, pensamentos de desespero, loucura, solidão, depressão, perdas e danos, batam em retirada, e no nome de Jesus, tudo aquilo que é bom, perfeito, reto, amável, de boa fama, virtude e louvor, seja isso que ocupe a minha mente, a mente da minha irmã, a mente do meu irmão, em o nome de Jesus, e que venha agora a paz de Deus sobre cada um dos filhos de Deus neste lugar, em nome de Jesus.